Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Imagem computadorizada do planeta Terra e ao seu lado, à esquerda, há meio a século, Lua. o mundo comemora o Dia da Terra. Imagem da Terra se aproxima. Crianças caminham em água coberta por Mas lixo. será que temos mais motivos para celebrar ou repensar nossas atitudes? Mergulhador segura suporte de câmera e passa por pedaço de pano dentro da água. Animais marinhos ao redor de lixo de diversas formas e tamanhos. Raia nada no fundo. 22 de abril de 1970, o Dia da Terra foi criado para promover discussões sobre a saúde do planeta, os desafios ambientais e principalmente conscientizar a população de que é preciso mudar os hábitos. 22 de abril representa a luta da defesa pela biodiversidade do nosso quintal, a Terra. Letreiro. 22 de abril de 1970, Dia da O mundo Terra. enfrenta a maior taxa de extinção desde que desapareceram os dinossauros, há mais de 60 milhões de anos. Inseto de corpo alongado caminha em pedaço de toco. Esse é o alerta feito por muitos pesquisadores internacionais. Os motivos não são um segredo. Desmatamento, perda de habitat, caça ilegal, expansão da agricultura Colheitadeira passa por campo, céu azul. e poluição. Água suja em abundância sai por cano. Água forma bolhas. A boa notícia é que ainda há tempo de virar a página, mudar o cenário, devolver vida à natureza. A taxa de extinção pode diminuir com várias ações. Um exemplo é a recuperação de áreas degradadas com o plantio de mudas. Elas são cultivadas assim, pequenas, e com o tempo crescem até nos presentear com a sombra fresca tão disputada nas cidades. Feixes de luz do sol em frestas de árvore. Plantar árvore é um ato de amor, é deixar um legado para as próximas gerações e garantir a sobrevivência das espécies. Se isso ainda não é suficiente para você decidir plantar uma árvore, talvez a primeira, eu vou citar agora mais 10 motivos. Árvores verdes, ao fundo, cidade. Elas sequestram dióxido de carbono da atmosfera, diminuindo os níveis de CO2, produzem oxigênio por meio da fotossíntese. As árvores são o lar de milhares de espécies de animais que dependem delas para se proteger e alimentar. 3 micos andando em árvore. Quarto motivo, elas mantêm o solo no lugar. As raízes ajudam a prevenir a erosão. Você deve saber disso. As árvores também ajudam a reduzir o escoamento das águas pluviais. Além dos alimentos, as árvores são matéria-prima para a indústria, na fabricação dos móveis e do papel que escrevemos. Agora vamos falar de água. As árvores são fundamentais na recuperação de nascentes e na recarga dos aquíferos. Elas também marcam as estações do ano, como a chegada da primavera, e ajudam ainda a diminuir a poluição sonora, absorvendo ruídos em ambientes urbanos. 10º motivo, ufa! Pesquisas revelam que cidades com mais árvores têm menor incidência de criminalidade. Aposto que você não tinha pensado nessa relação. Agora ficou mais claro para você por que plantar árvores é um ato Repórter de amor, né? Leonardo Ferreira, O Lago Meio Ambiente Norte por Inteiro DF. vai contar agora a história de um movimento social com foco na preservação da natureza no Distrito Federal, que estabeleceu uma meta audaciosa: plantar 1 milhão de árvores em um dia. Será que foi possível? Homem de chapéu aponta celular para muda de planta. Antes de revelarmos a resposta, vamos contar um pouco a história do Paulo, ativista ambiental de 57 anos. Ele é um dos fundadores do projeto Tempo de Plantar, criado no ano passado para conscientizar a população do DF a recuperar áreas degradadas. O Tempo de Plantar nasceu de um sonho, Paulo da gente Araújo, mobilizar fundador a do sociedade movimento Tempo para de que ela Plantar. vive uma experiência de conexão com a natureza. Todas as nossas experiências é de consumir o planeta, os recursos da Terra. E quase nós não temos experiências de regenerar. Então a sustentabilidade ela já não é suficiente para dar conta do desafio que nós temos. Então nós precisamos regenerar, a gente precisa recuperar aquilo que já foi degradado. A ideia é mobilizar a sociedade para todos os anos cada pessoa plantar pelo menos uma árvore. O Distrito Federal tem hoje mais de 3 milhões de pessoas. Se metade da população cultivasse uma nova árvore por ano, o impacto ambiental seria muito menor. Ela é convidada a coletar uma semente, a colocar essa semente num vaso, ver essa semente germinar, né, até ela se transformar em uma muda e plantar na época das chuvas, que é o tempo de plantar. O grupo do Paulo desenvolveu um aplicativo de celular que ajuda a acompanhar o crescimento das espécies.
Por meio do GPS, o voluntário sabe exatamente onde a muda foi plantada. É a tecnologia a favor do meio ambiente? Sim, a ideia é que você não plante só a árvore e não saiba. A ideia é você criar um vínculo com a árvore que você plantou. Daí a proposta da gente ter um aplicativo em que você, ao plantar a árvore, você possa georreferenciar onde ela foi plantada, para você saber onde plantou e acompanhar o desenvolvimento dessa árvore ao longo da vida. Agora sim, vamos falar da meta do projeto que eu citei há pouco. 1 milhão de árvores em um dia. É uma meta bem otimista, né? Sim, mas ela é factível, porque vários países pelo mundo já plantaram até quantidades muito superiores a essa. Esse é um movimento da sociedade civil, mas eu imagino que à medida que as empresas, o governo e toda a sociedade se envolver nisso, isso é factível de acontecer, de todos os anos a gente plantar 1 milhão de árvores em um dia, que esse é o nosso propósito, né? Não foram plantadas 1 milhão de árvores em um dia, 14 mil. O bom de estabelecer uma meta tão grandiosa como essa é que os 500 voluntários do projeto só vão sossegar quando puderem falar missão cumprida. Ao longo desse projeto, vai ser possível? Sim, com certeza. Eu acho que é possível fazer isso. Mais do que atingir a meta, é também buscar a consciência das pessoas, né? Atingir a meta é o ideal e eu acho que nós vamos trabalhar e vamos conseguir. Mas convidar as pessoas a elas começarem a perceber quais são as árvores que tem na sua cidade, conhecer as espécies de árvores que existem na cidade, isso começa a mudar também as pessoas, a relação dela com a natureza. O grupo não tem viés político, nem comercial, nem religioso. Você viu, a proposta é conscientizar a população e plantar a cada ano o maior número de árvores possível. Quem sabe chega a 1 milhão, como eles tanto sonham. Nosso planeta agradeceria. Nesse momento em que a humanidade está vivendo, é preciso ela se reconectar com a natureza e plantar uma árvore é a melhor forma de você cuidar da terra. É você resgatar o sentimento de amor profundo e incondicional pela natureza. Sol entre árvores. Transição. Diversas mudas de plantas apoiadas em pedaços de madeira. No próximo bloco, vamos mostrar outras iniciativas de recuperação de áreas degradadas e os impactos ambientais causados pela indústria cimenteira. A gente volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Paulo aponta celular para muda de planta. No bloco anterior, você conheceu um movimento de ativistas ambientais do DF que pretende plantar 1 milhão de árvores nos próximos anos. Falamos sobre os benefícios da vegetação para o planeta. Um dos motivos para se comemorar o Dia da Terra é saber que tem muita gente recuperando áreas degradadas e plantando água, já que as árvores são fundamentais para a recarga dos cursos hídricos. Córrego de água entre pedras e árvores. Transição. Ponte JK em Brasília. Lago Sul, bairro nobre de Brasília. O Lago Paranoá é o cartão de visita muito frequentado por banhistas, pescadores e amantes de esportes aquáticos. Imagem aérea do Lago Paranoá. Estamos no Parque Ecológico Área do Bosque. Área quer dizer área de relevante interesse ecológico. É comum ver carros parados às margens do lago. Resultado, boa parte da vegetação foi destruída com o tempo. Depois desse diagnóstico, a Secretaria de Meio Ambiente do DF decidiu recuperar a área e já plantou 1.700 mudas de espécies nativas do Cerrado, em 4,5 hectares. Cada pedaço de madeira como esse é uma nova planta. Quando você trabalha toda essa parte de vegetação nessa Márcia área Fernandes de proteção, Coura, secretária de Assuntos Estratégicos SEMA-DF. Da borda do lago para cima, você promove justamente que esse solo não vá carrear para dentro d'água, que é um problema sério que a gente tem. Vou resumir o que disse a secretária de Assuntos Estratégicos. As mudas plantadas vão ajudar a evitar a erosão que impacta o solo e a vida que existe debaixo da terra. Não dá para ver por este ângulo, mas a área de recomposição é o equivalente a 65 campos de futebol. Podemos chamar esse projeto de um investimento ambiental que custou aos cofres públicos do DF R$ 2 milhões.
Os recursos que estavam lá depositados para essa finalidade vieram de origem dos termos de ajuste de conduta da ação civil pública que teve no Estado ao longo de 10 anos para trás, decorrente justamente da retirada das ocupações desordenadas na orla do lago. Então esse recurso ele tem um objetivo específico, único, de recuperar as áreas danificadas. A madeira da qual falamos há pouco protege o plantio e dificulta o acesso de veículos à margem do lago. Márcia também é bióloga, especialista na elaboração e gestão de projetos ambientais. Ela termina a nossa conversa explicando que, para o equilíbrio ecológico, não há caminho mais certo que o de plantar árvores. Plantar é o melhor caminho para você promover que você tenha menos situações de erosão de solo, que você crie ambientes mais agradáveis para a população utilizar a área, que isso inclusive é uma coisa que a gente nos surpreendeu, o uso que essas áreas das APPs do lago têm pela população como área de lazer. Então é usado de fato de uma forma muito ampla. 3 pessoas caminham em asfalto ao redor de árvores e plantas. Deixamos o Lago Paranoá para falar de outra iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente do DF para recuperar áreas degradadas. Estamos no Parque Ecológico do Riacho Fundo, a 25 quilômetros da área central de Brasília. Nazaré é a coordenadora do Programa de Recuperação de Nascentes do DF. Ela explica que entre 2016 e 2017, na crise hídrica que o DF e o Brasil enfrentaram, a Secretaria de Meio Ambiente passou a investigar os principais problemas para a falta d'água. Um dos principais problemas é a destruição Nazaré Soares, coordenadora do projeto. Do solo, é o desmatamento das áreas de recargas e as APPs, as áreas de preservação permanente. Nesse sentido, nós buscamos o recurso por meio de um projeto de cooperação internacional, que é o CIT-Nova, um projeto coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas no Distrito Federal é coordenado pela SEMA, no sentido de que a gente pudesse fomentar a recuperação de todas essas áreas. Depois do mapeamento da Secretaria, começou o plantio de 40 espécies de árvores nativas do Cerrado em áreas onde há cursos hídricos que contribuem com 2 bacias do DF, a do Descoberto e a do Paranoá. Porque esses 2 grandes lagos são as áreas que abastecem a grande maioria da população de Brasília. E o que nós queremos é que esses lagos eles continuem tendo água em quantidade e em qualidade. E para isso nós precisamos recuperar as nascentes, as APPs e as áreas de recarga que contribuem com esses lagos. Uma empresa contratada pela Secretaria de Meio Ambiente é responsável pelo plantio de milhares de mudas em 80 hectares, além da manutenção da área. A Secretaria também tem sugerido a pequenos produtores rurais a substituir um plantio convencional por agroflorestas, sistema que diversifica o cultivo de forma dinâmica e ecológica. Para isso, nós estamos trazendo uma inovação, que é a aquisição de 3 implementos agrícolas específicos para sistemas agroflorestais, que permite um aumento do trabalho, permite você implantar SAFs em escala e otimiza muito a mão de obra do produtor, que a maioria dele é produtor familiar. Repórter Leonardo Ferreira, Até Fercal aqui DF. você viu como as árvores são importantes para recuperar nascentes e filtrar o ar. Quando a gente fala que quanto mais árvores plantadas, melhor, não é exagero. É que muitos brasileiros sofrem com os impactos ambientais provocados pelas indústrias de uma forma em geral, mas principalmente a cimenteira. O Meio Ambiente por Inteiro convidou o professor Bernardo Verano, químico e doutor em educação ambiental, para explicar melhor essa história. Bernardo, nós estamos bem próximos, né, de uma indústria de cimento. Eu queria que você explicasse de que forma essa proximidade pode afetar o ar que nós respiramos. Nós estamos bem do lado de uma das principais indústrias Bernardo Verano, químico, na região da Fercal. E é uma região que se desenvolveu um aglomerado populacional justamente pela atividade da indústria. Então a comunidade que aqui se encontra é uma comunidade que atende principalmente essa indústria. E isso acontece ao longo do país inteiro. A indústria se instala e a comunidade que atende aquela indústria se instala ao redor. Morar perto de uma fábrica de cimentos impacta a vegetação nativa ao redor e a saúde de quem vive na região. O especialista explica que uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília e uma faculdade particular do DF revelou alto índice de problemas respiratórios entre os moradores da Fercal. Dentro da indústria cimenteira nós temos o quê? A utilização
de combustíveis fósseis para os alto-fornos, que geram o coque, que são a matéria-prima para a fabricação do cimento. Nesses fornos, com a queima do combustível fóssil, a gente acaba liberando alguns poluentes primários, que são aqueles gerados na fonte, que são óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, que reagem na atmosfera, liberando poluentes secundários, como o ozônio. O ozônio, quando respirado, ele diminui a capacidade de captação de oxigênio, e isso diminuindo a taxa de oxigenação no sangue. Quem mais sofre com isso são as pessoas que têm problema respiratório e crianças? O indício de problemas respiratórios ele é confirmado pelo índice de atendimento no sistema de saúde, que acomete crianças pequenas, de 0 até 10 anos, e idosos. Tá? Idosos, quando a gente coloca aí, são pessoas de 60 para cima, tendo problemas, inclusive, não só respiratórios. Tá? O cruzamento de dados no atendimento de saúde coloca que no período de inverno, onde nós temos aumento das crises respiratórias, problemas não só respiratórios são enfrentados, mas também problemas cardíacos na população mais idosa. Qual que é a solução para esse problema? O uso de tecnologias limpas. Cada vez mais procurarmos alternativas com o uso de tecnologias mais limpas, com filtros mais limpos, onde diminuam os índices de poluição. Não que hoje nós não temos esse controle. Todas as agências ambientais e indústrias têm esse controle, mas isso tem que pensar a longo alcance, na qualidade de vida da população que ali se instalou ao redor. Quem mora perto de uma indústria de cimento tem menos qualidade de vida. Bernardo também explica que os empresários não deveriam pensar apenas no lucro da indústria, mas também no lado social. A gente tem sempre dentro de uma empresa um balanço socioeconômico. Quando os investidores perceberem que o balanço socioeconômico geram ações de mercado mais valiosas, aí sim a comunidade vai se pensar. Então a gente tem que trabalhar com a ideia de um mercado e ações mais ativas na questão ambiental, para que a questão da tecnologia limpa seja efetivada na indústria. Antes de terminarmos, uma informação rápida. Uma pesquisa feita por uma universidade britânica revelou que as folhas das árvores absorvem mais da metade de material particulado na atmosfera, que acabamos de mostrar responsável pela poluição do ar nas cidades. O estudo reforça a ideia de que o reflorestamento é uma boa estratégia para combater o aquecimento global. E você, já plantou uma árvore? Fica a dica. Muda de árvore apoiada em pedaço de madeira. Transição. Cristiano Oliveira caminha em campo. No próximo bloco, Cristiano Oliveira visita um sistema de integração entre lavoura, pecuária e floresta, que permite uma atividade com carbono neutro. Voltamos já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Campo verde ao lado de lago, com algumas árvores ao redor e diversas mudas. Céu está azul. Nos 2 primeiros blocos do programa de hoje, você viu que o Dia da Terra é comemorado desde 1970. É uma maneira de nos fazer lembrar de cuidarmos da nossa casa. Viu também alguns exemplos de como explorar nossos recursos sem causar tantos danos como algum tempo atrás. Ambiente industrial, monte de terra no chão. E em uma fazenda produtora de gado como essa, será que é possível? Neste bloco, você vai entender que sim. E mais, é bem lucrativo para o pecuarista. Árvores em vasto campo verde. Tela verde estilizada. Antes de mostrarmos o manejo do gado, vamos falar do Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. É um conjunto de informações e técnicas para que o campo emita menos carbono possível. E quando emitir, elaborar planos para captação no ar e fixação no solo. É composto por 7 programas: recuperação de pastagens degradadas, sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, tratamento de dejetos animais, adaptação às mudanças climáticas e integração lavoura, pecuária, floresta. Este último programa é o que o Meio Ambiente por Inteiro de hoje foi conhecer. Nesta fazenda aqui, a pecuária, lavoura e floresta, tudo junto. Nessa área, por exemplo, havia plantação de soja.
Agora, 15 hectares de floresta de mogno, com capim e gado. Repórter Cristiano Oliveira para no ADF. Imagens e ainda nota que o capim aqui está muito alto. Efeito ainda do período de chuva, quando chove muito, claro, o capim aparece com mais vigor. Ô Jailton, mas como é que fica essa área aqui no tempo de seca? O capim fica muito baixo, não? Não, o capim, o gado é manejado. Jailton Júnior, gerente da fazenda. Águas, e a gente dá um corte no capim, certo? Para na seca a gente ter massa para sustentar o gado nosso na seca debaixo das árvores do mogno. Mas aí durante a seca o gado sobrevive só desse capim aqui ou não? Capim e sal, né? Um sal mineral. À vontade? À vontade. Usa ureia também? Sim, na época da seca 15% de ureia. O mogno foi plantado há pouco mais de 8 anos. Vai ser colhido daqui a 12. Compensa. Qual é a vantagem do gado pastar aqui debaixo de sombra com um capim assim? Não poderia tirar a árvore, não seria a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A integração lavoura-pecuária, certo? É uma coisa que vem dando muito certo. Por quê? O gado, as fêmeas vão dar mais leite, engordar melhor, vão reproduzir melhor, certo? Devido a estar debaixo de sombra e com a excelente pastagem. Quer dizer, um gado fica mais à vontade. Sim, é um bem-estar. Um bem-estar animal. E com isso o produtor tem a ganhar, né? Você faz o ciclo completo e depois que der na época de corte de poda, você pode lucrar mais com a venda da madeira do mogno. Além disso, as árvores captam no ar o gás carbônico emitido pelo gado e o fixam no solo. Diminui a pressão do efeito estufa. O Plano ABC é sucesso aqui. Nós recebemos um vídeo gravado pelo celular do Coordenador Geral de Mudanças Climáticas do Ministério da Agricultura. Já conseguimos Elvisson Ramos, Coordenador Geral de Mudanças Climáticas do Ministério da Agricultura. E além disso, nós temos mais 31 milhões de hectares de pastagens que já foi comprovado a sua recuperação de vigor. No campo, quem lida no dia a dia diz que também é claro o aumento de chuva na região onde há floresta. A sombra das árvores, a árvore em si, ela puxa mais chuva, né? Então chove bem melhor do que em certas áreas aqui na área do mogno, né? Porque a gente tem até um medidor de chuva aqui, a gente nota que aqui chove melhor do que os outros lugares. Claro que para que seja feita a integração pecuária, lavoura, floresta, o produtor rural deve colocar na ponta do lápis os investimentos. Aqui, por exemplo, são 20 hectares de mogno, mudas, manutenção, combate a pragas. Para que as árvores ficassem dessa altura, foi desembolsado um bom valor, ou melhor, investido. Hoje, o metro cúbico de mogno gira em torno de R$ 2.500. A projeção aponta que a área vai crescer no futuro. O teste deu certo. O período que você deixou de ganhar, você vai ganhar tudo num período só. Eu acho que se somar isso aí, eu acho que dividindo aí vai dar uma rentabilidade por ano muito boa. Uma floresta como essa aqui, que serve também de pasto para o gado, tem uma técnica desenvolvida pela Embrapa. É o seguinte, a gente consegue ver aqui que há uma linha de plantio do mogno. Essa é a segunda linha. A primeira está aqui atrás, a segunda, uma terceira aqui e uma quarta aqui na frente, ó. Depois dessa quarta linha, há 18 metros até a primeira linha lá da outra rua. Quer dizer, entre uma linha e outra são 6. A partir de lá, são 18 metros. Essa técnica foi desenvolvida pela Embrapa para que o gado tenha um bom capim, para que o sol bata no capim e ele possa crescer. Assim, todo mundo sai ganhando. O capim está sempre alto e o gado tem um bom alimento. Aqui nessa área foi plantada braquiária. E como a oferta de comida é farta, o gado está sempre sadio. Gado ao redor de capim alto. Homem anda a cavalo acompanhando o gado. Você pensa que praça de alimentação é encontrada somente no shopping? Não é não. Eu estou aqui numa praça de alimentação. Na verdade, é o centro de uma série de piquetes. A equipe de pós-produção do Meio Ambiente por Inteiro preparou uma arte para explicar isso melhor para você. Vamos acompanhar. Imagine uma área de pastagem, vamos supor de 24 hectares. No centro dessa área, o pecuarista separa uns 2.000 metros quadrados, com bebedouros, coxos de sal mineral e sombra. Ao redor estão os piquetes, todos com algum acesso ao centro, a praça de alimentação. Notou aí o quanto a praça é importante? Agora que você já entendeu, fica mais fácil saber por que
uma praça de alimentação aqui no meio do pasto é necessária. Ô Jailton, essa praça de alimentação aqui serve para o gado ter água, ter sal à vontade e também para saber onde colocar, qual é o próximo piquete a ser usado pelo gado, é isso? Sim, a praça de alimentação ela é cercada por 8 pastos, certo? 8 piquetes divididos mais ou menos entre 3 hectares, certo? Ou seja, vai ser 24 hectares, certo? Essa praça de alimentação serve para a gente na seca, se precisar, dar uma suplementação a mais para o gado, né? Que tipo de suplementação é dado para o gado aqui? É um proteinado, né? Um proteinado de alto consumo, vamos dizer, de 300 gramas por animal. Dia. Os piquetes funcionam para fazer com que o capim não seja pisoteado e seja sempre na melhor forma e ainda eliminam pragas, como o carrapato. Vamos voltar lá para a arte. Em um determinado tempo, que pode variar de acordo com a conveniência do pecuarista, o gado fica em um piquete, depois em outro e assim por diante. A regra é que o cerco não se encerre antes de 30 dias. A ideia é evitar, por exemplo, que o ciclo do carrapato seja completo. Sem ter animais para sugar sangue, o bicho é morto, sem uso de inseticidas. Mas alguém pode até pensar, piquete não faz sentido, porque é muito gasto para instalar e manter as cercas. Dá trabalho tirar o gado de um lugar e colocar em outro. Olha só a resposta. Se chama manejo e qualidade para o seu gado. E uma qualidade de padrão de pastagem. Você corta o seu pasto por igual, né? Você consegue controlar. Se for uma área maior, você não vai conseguir controlar. O gado vai comer em determinada área mais do que em determinada outra área. E aqui, com esses piquetes, a gente consegue manejar o gado a ele comer o pasto todo, a remanga toda por igual. Piquete é mais uma técnica que ajuda o meio ambiente e, como consequência, o planeta. O Ministério da Agricultura tem conversado com o setor agropecuário brasileiro através do Plano ABC, porque o Plano ABC tem, em todos os estados da federação, um grupo gestor estadual que é composto por todos os segmentos da sociedade que tem alguma interface com o setor produtivo, e também temos planos estaduais de agricultura de baixa emissão de carbono. Então, essa estrutura de governança do Plano ABC trouxe um grande potencial de diálogo, não só do setor produtivo, mas da área ambiental, do terceiro setor, com as práticas e sistemas preconizados pelo plano. Então, nós temos uma interlocução imensa com o setor e é isso que nós estamos utilizando agora para promover a revisão do Plano ABC para mais essa fase, que é de 2020 a 2030. Aqui na fazenda são 180 hectares de área irrigada. Aqui atrás está um pivô central que irriga, nesta área aqui, 60 hectares de milho. Mas basta a gente andar um pouquinho que a gente chega a uma área de sequeiro. Esta área aqui só é irrigada pela chuva. Inclusive começou a chover um pouquinho agora. Há cerca de uma semana o pessoal colheu soja, que é uma leguminosa, e plantou aqui sorgo. A ideia é que quando esse sorgo for colhido, a palhada vai ficar aqui e vão ser montados piquetes. E o gado vem para cá. Aproveitamento total. Eles vão ficar aqui por aproximadamente 90 dias, enquanto isso, o capim está descansando. É mais um ponto a favor do Plano ABC, que citamos lá no início deste bloco, implementado no Brasil em 2010. O Ministério da Agricultura vem incentivando os produtores rurais à adoção das práticas e sistemas sustentáveis de produção que têm o potencial, tanto de produzir uma carne, por exemplo, carbono neutro, como uma carne de baixo carbono. Essas tecnologias são preconizadas pelo Plano ABC e esse Plano ABC ele vem sendo implementado no Brasil como um todo. Então, esse é o instrumento hoje atual que o Ministério da Agricultura utiliza para fomentar essas práticas e sistemas que têm essa capacidade realmente de gerar uma produção de baixo carbono. Grãos saem pelo cano da colheitadeira direto para a estrutura com 2 arcos. Transição, vasto Campo Verde. Com isso, a gente encerra o nosso programa de hoje. Assista ao Meio Ambiente por inteiro direto no nosso site. Se preferir, procure no YouTube por TV Justiça Oficial.
Mande um e-mail pra gente também, viu? O endereço Meio Ambiente está por aí na inteiro, tela. @stf.jus.br. Créditos, produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Lazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.